Existem áreas da nutrição que pagam muito bem e que quase ninguém fala sobre elas. Não é consultório, não é Instagram, infoprodutos e não é plano alimentar. São áreas que a maioria das nutricionistas nem sabe que existe e que, quando eu descobri mesmo, mudaram completamente a minha relação com o dinheiro nessa profissão, na minha carreira. E é sobre isso que eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês 3 dessas áreas e no final eu vou te contar como uma delas sozinha já me trouxe quase 2 milhões de reais em 2 anos em receita. Então fica até o final, porque o último ponto é o que mais gera dúvida em quem está começando e também o que mais te paga. A primeira área é a de consultoria de alimentos. Quando a gente pensa em consultoria, a imagem que vem à cabeça geralmente é uma nutricionista visitando restaurantes, olhando o cardápio, checando validade de produto. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque consultoria de alimentos ela envolve muito mais coisas como adequação sanitária, né? Implantação das boas práticas, que tem vários processos, envolve treinamento de equipe, desenvolvimento de fichas técnicas e implantação e treinamento das fichas técnicas, mas também envolve processos, melhorias de processos, redução de desperdício na cozinha, tudo isso vai muito além. É um trabalho técnico estruturado e que empresas hoje pagam bem para ter, porque o risco de não ter é caro, gera multa, pode gerar interdição e até reputação ruim. A maioria das nutricionistas que conheço nunca pensou em atuar assim, porque a faculdade, ela não ensina isso como carreira, ensina como conteúdo técnico só, mas não como negócio. E essa é só a primeira área. Por quê? O que eu quero te dizer é que a área do food service, ela é muito milionária. Ela é gigantesca, ela gera, sei lá, acho que eu vi uma pesquisa recente, mais de 400 milhões de reais por ano. É muita coisa. Então, é uma área extremamente lucrativa. A segunda área é da agricultura familiar. Pode parecer distante da nutrição clínica, e é um pouco mesmo, mas é uma das frentes mais ricas. Em conteúdo, em oportunidade, nutricionistas hoje atuam em projetos de assessoria técnica para cooperativas e associações de agricultores familiares, em programas de aquisição de alimentos, em projetos de segurança alimentar e nutricional, em capacitações para produtores sobre boas práticas de produção e manejo também pós-colheita. Existe uma quantidade enorme de programas governamentais, federais, estaduais e municipais voltados para a agricultura familiar, que precisam, por exigência legal, muitas vezes, de profissionais capacitados da equipe técnica. E aqui que está o ponto importante. Muitos desses programas, eles remuneram através de contratos técnicos. Não é um trabalho voluntário. As pessoas ficam pensando que porque é um projeto social, o trabalho é voluntário. Não, tem remuneração sim, e a remuneração é boa. É um serviço técnico, contratado, com valor definido, com processos formais. E é justamente sobre esses processos que eu quero falar agora. Mas antes disso, antes de falar desses processos, uma coisa muito importante é que as pessoas estão deixando passar essa oportunidade, porque nem sabe que a gente pode trabalhar com agricultores familiares. E a quantidade de agricultores familiares hoje que estão precisando da gente é gigante. E muitas vezes, esses programas de fomento que ajudam esses agricultores familiares e contratam profissionais capacitados, eles não vêm com vaga de nutricionista. Não vai aparecer vaga para nutricionista, não vai vir nutricionista. Agora que eu vi, mas não vem normalmente assim. Vem assim, consultoria especializada, em negócios, em gestão. Aí sim que entra a nossa parte, com elaboração de ficha técnica, boas práticas, rotulagem, beneficiamento de alimentos, enfim, gigantesco. A terceira área são os editais técnicos. E eu preciso falar de forma assim muito clara para vocês. Essa foi a área que mudou completamente a minha trajetória profissional. Em 3 anos eu descobri os editais técnicos e estou assim extremamente feliz e satisfeita. O que são isso? São processos de seleção pública ou institucional de prefeitura, governo, estado, sistema S, ONGs, organismos internacionais também, como a ONU contrata, cooperativas que contratam profissionais ou empresas para executar serviços técnicos específicos. E nós, nutricionistas,
estamos entre esses profissionais. Mas não vem, como eu falei, nem sempre vai vir vaga para nutricionista, tá? Vai vir como consultora, como consultores técnicos especializados. Então, a gente pode fazer várias coisas, gente. Programa de educação alimentar e nutricional, consultoria para prefeituras, capacitações, diagnóstico nutricional e nutricionais da população, consultoria de alimentos, inclusive atendimento clínico, criação de produtos, de panfletos, de material educativo. E tudo isso passa por edital. E o que eu descobri há alguns anos é que existe uma trilha inteira de editais abertos constantemente. Só que ela muitas vezes é invisível para quem não sabe procurar, não sabe se cadastrar nos lugares certos e às vezes também não sabe como estruturar uma proposta técnica competitiva. Eu comecei nesse caminho com um contrato, sério, de R$ 80. A partir desse primeiro contrato, eu fui entendendo o sistema, onde procurar, como se credenciar, como apresentar as propostas, como construir um histórico técnico, quais eram as documentações que eu precisava. E esse entendimento foi se acumulando, porque eu errei muito, né? E hoje continuo errando, mas tenho aprendido cada vez mais. E cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Hoje, somando os contratos que eu já executei através de editais técnicos, esse número já passou de 1,9 milhões de reais. E parte significativa disso veio de um único contrato que sozinho já me rendeu mais de R$ 20 mil por mês de maneira recorrente. Imagina, você ter 20 mil reais por mês. Eu saí de R$ 80 para 20 mil reais por mês em um único contrato. Esse é o tamanho da oportunidade que está dentro dos editais técnicos. E que a maioria das nutricionistas, assim como eu, não sabia. Eu agora sei, né? Mas a maioria não sabia e não sabe que isso existe, porque eu vejo isso com as minhas alunas no mapa do credenciamento. Agora você deve estar se perguntando, tá, Amanda, mas como uma pessoa sai de um contrato de R$ 80 para um contrato de 20 mil por mês através de editais? E eu preciso te dizer que existe um método, existe um processo para você fazer isso. Editais técnicos, eles funcionam dentro de uma lógica muito específica. Ele tem cadastro, tem credenciamento, tem documentação, tem prazo, tem o critério de avaliação. E aí, quando você entende essa lógica, você consegue participar de forma mais consistente, que aconteceu comigo. Agora, quem não entende vai ficar de fora e vai entrando na nutrição tradicional mesmo. Então, o que eu fiz? Eu sistematizei tudo o que eu aprendi nesse caminho, num método que eu chamo de método SESI, que é conhecer, estruturar, cadastrar e enviar, conhecer onde estão os editais e como funciona, estruturar a sua documentação e organizar ela, né, e o seu portfólio também, cadastrar nos sistemas e plataformas certas, enviar as propostas de forma estratégica e também recorrente, né, porque você acaba enviando para vários. Esse método é a base de um material que eu criei chamado Mapa do Credenciamento, que eu falei nesse instante, que é um passo a passo prático para você sair do zero e começar a se posicionar dentro desse universo de editais técnicos. Então, consultoria de alimentos, agricultura familiar e de editais técnicos, essas 3 áreas que pagam bem, têm baixa concorrência e que a maioria dos nutricionistas nunca explorou, simplesmente porque não sabem que existe esse mercado. Não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe do que precisa. Eu vivi essa transição de carreira, né, de criar empresa e de seguir essa empresa, de fazer tudo que todo mundo já faz, e passei agora para essa vida de editais técnicos, porque eu reconheci que há uma grande demanda, e foi por isso, minha gente, que eu estruturei isso e criei o mapa do credenciamento. Porque eu percebi que eu mesma não conseguia dar conta de tudo. Eu não conseguia atender demandas, por exemplo, que estavam no interior. Demandas que estavam longe da minha cidade, que eu não conseguiria atender, porque não valeria a pena para mim. Então, se eu ficava pensando, então, se essa nutricionista que for do interior ou da cidade mais próxima ali, consegue se credenciar e atender aquela demanda, poxa, vai ser incrível, porque o que acontecia? Como às vezes era longe da capital, os outros credenciados não queriam pegar. Ninguém pegava, porque era longe demais. Mas se tivesse alguém credenciado ali perto, podia ajudar aquela família, aquela cooperativa, aquela associação. Então foi por isso que eu pensei, eu posso compartilhar esse conhecimento com outras nutricionistas, com outros consultores de alimentos, com pessoas que queiram se credenciar, e foi por isso que eu criei o mapa do credenciamento. Se você é uma nutricionista, uma consultora de alimentos, ou também é da área clínica, porque também a área clínica também tem
tem vaga também, tem perspectiva também para a área clínica. O mapa do credenciamento é a porta de entrada para você começar. Ninguém me explicou o que eu explico lá. Eu tive que quebrar muito a minha cara. Então, clique aqui no link da bio, não, da descrição aqui. Você vai ver o link para você saber como é que o que você vai ter ao entrar no mapa do credenciamento. É um programa de 3 meses, que você pode renovar por mais 3 e assim sucessivamente quanto você quiser. A gente se encontra uma vez por mês para eu falar de novos editais e tirar todas as dúvidas. A gente tem um apoio também de uma contadora que também auxilia ali a gente para poder abrir CNPJ, qual é o CNPJ mais adequado, qual é o KNAI, enfim. É completo, vai dar certo e todas as minhas alunas que estão lá, umas já começaram a pegar os primeiros contratos. Eu estou extremamente feliz com isso. Eu estou aqui doida para poder depois mostrar os primeiros contratos das minhas alunas. Clica aqui na descrição e saiba mais sobre o mapa do credenciamento. Beijo para você e até o próximo vídeo.